Olá, alunos do oitavo ano. Hoje nós vamos fazer a correção do nosso exercício 1, 2, 3 e 4 da nossa apostila, tá? Eu sei que o conteúdo é um pouco complexo, vocês tiveram um pouco de dificuldade para fazer, então eu vou bem passo a passo a correção aqui com vocês. No exercício 1 ele pediu para que vocês calculem as expressões ali, que nós vamos ter que aplicar talvez algumas propriedades, alguma de potenciação. E ele pediu para você colocar em ordem crescente esses números, tá? Então, na letra A ali, nós temos a raiz cúbica de 8 menos a raiz quadrada de 25. Primeira coisa que nós temos que fazer, resolver essas raízes. O que é a raiz cúbica? O que é a raiz quadrada? Quando nós temos a raiz quadrada, aqui dentro desse Vzinho aqui, ó, nesse índice, onde está o número 3, aqui nós temos o número 2, só que ele não precisa aparecer, mas o 2 está ali dentro. E o que nós temos que fazer para saber quem é a raiz quadrada? Qual é a pergunta que nós devemos fazer? A raiz quadrada é um número vezes ele mesmo que dá aquele valor, certo? O inverso da potência. Então, quem que você faz ele vezes ele que dá 25? Então, seria o 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. E 5 vezes 5 eu posso escrever como potência, como 5 elevado a 2. E quando eu tenho índice e expoente iguais, ó, eu posso eliminar. Sobra apenas o 5. E ali a raiz cúbica de 8, o que é a raiz cúbica? Que número que eu faço ele vezes ele novamente, 3 vezes, que vai dar o valor 8. Nesse caso aqui, nós temos o 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrevê-lo como potência. Como que eu faço isso? A base é quem eu estou multiplicando, no caso 2. Quantas vezes eu estou multiplicando 2? 1, 2, 3. Então, elevado ao cubo. E como eu tenho a raiz cúbica e índice cúbico, eu posso cortar o índice com o expoente, sobrando 2. E aí nós podemos resolver a expressão da letra A ali que nós temos. Então, a raiz cúbica de 8 menos a raiz cúbica de 25 é 2 menos 5, que equivale a menos 3. Na letra B, nós temos uma divisão de números inteiros. Aí vale lembrar a regrinha que quando eu tenho divisão, eu preciso fazer a divisão de sinais ali, né? Quando eu tenho um negativo dividido por um número negativo, o meu resultado ficará positivo, certo? E 3 dividido por 10, vocês podem utilizar a calculadora para fazer isso, vai dar 0,3. Na letra C, nós temos menos 1 meio elevado ao quadrado. Aí nós precisamos lembrar da regrinha de potenciação, que quando nós temos uma base negativa elevada a um expoente positivo, o resultado será sempre positivo, porque tem que fazer jogo de sinal, menos com menos, mais. 1 elevado ao quadrado, ó, que nós temos aqui, será 1, certo? Positivo, porque o expoente é par. E 2 elevado ao quadrado, 4. Se nós dividirmos isso daqui, nós teremos 0,25, beleza? Utilizem a calculadora caso necessário. Na letra D, nós temos ali 1 menos 0,89. Então, o 1, eu posso colocar uma vírgula nele e acrescentar 2 zeros, certo? Que não muda, fica como a parte centesimal e a parte decimal aqui é 0, que nós temos aqui, né? Igual quando você vai escrever R$1. Menos 0,89. Poderia ser R$1 menos 89 centavos. Quantos centavos sobrarão? 11 centavos, beleza? Então é só fazer a subtraçãozinha ali, ó. 0 menos 9 não dá, empresta do 1. 10 tira 9 fica 1. Esse 0 ficou valendo 9 tira 8 fica 1. E aqui ficou 0 menos 0. E aí ele pediu para que nós colocarmos em ordem crescente. Então do menor para o maior. Então o menor que nós temos aqui, ó, é o menos 3. Então, o valor correspondente de A. Depois, nós temos o 0,11. O professor deixou aqui para vocês. O 0,11 é a letra D. Então, fica A, D. Depois, nós temos o 0,25. O 0,25 é a letra C. E depois, a letra B. Então, a ordem das letras vão ficar A, D, C e B. Tá? Então, ó, da esquerda para a direita. Do menor para o maior. Beleza? E aqui, ó, vocês podem analisar a parte decimal para verificar quem é maior ou menor. Então, vocês podem ver aqui que depois da vírgula, ó, 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3. Só seguir a ordem.